Era uma manhã tranquila. Ou assim parecia. O hospital estava em pleno funcionamento. E eu, como médica responsável pelo plantão, me preparava para mais um dia de trabalho intenso. A rotina do hospital é sempre imprevisível, com casos de emergência surgindo a qualquer momento. Recebemos uma paciente em estado grave. Mas o que inicialmente parecia ser um caso simples se transformou em algo que nem a experiência de anos poderia explicar. A mulher, com cerca de 45 anos, chegou após um desmaio súbito. Seus sinais vitais estavam baixos, e ela parecia não reagir a nenhum estímulo externo. O que mais me intrigou, no entanto, foram os seus olhos. Eles estavam completamente opacos, como se uma névoa tivesse tomado conta de sua visão. Ao examiná-la mais de perto, percebi que sua respiração estava extremamente superficial. E seu coração batia com uma irregularidade alarmante. Tentamos realizar todos os exames possíveis, mas não havia explicação científica para o que estava acontecendo. Conforme as horas se passaram, ela continuava ali, imóvel, como se não estivesse entre os vivos. O que me deixou mais desconfortável. Entretanto, foram os momentos em que me aproximava de sua cama. Senti uma presença. Algo gelado, como se alguém estivesse me observando. Por mais que eu olhasse para os outros médicos e enfermeiros, todos pareciam agir normalmente, sem perceber o que eu estava sentindo. Quando ela finalmente faleceu, o hospital continuou como se nada tivesse ocorrido. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu sentia como se, de alguma forma, aquela mulher não estivesse completamente partido. Como se sua alma tivesse ficado ali, aguardando algo. Naquela mesma noite, ao passar pelos corredores vazios, ouvi algo que me fez parar. Era como um sussurro, algo baixo, distante, mas claramente uma voz. Girei rapidamente, mas não havia ninguém. Meu coração acelerou. E a sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo me tomou por completo. Eu não sabia o que aquilo significava, mas tinha certeza de que seria apenas o começo. O hospital parecia esconder mais do que eu poderia imaginar. O hospital era sempre um lugar movimentado. Mas nos dias seguintes à morte da paciente, comecei a perceber algo peculiar. O ambiente estava mais denso, mais pesado. A sensação de desconforto se espalhava pelos corredores. E eu não conseguia mais ignorar a presença de algo estranho. Às vezes, quando passava por um corredor vazio, sentia como se algo estivesse me seguindo. Mas, ao olhar para trás, não havia ninguém ali. A sensação de ser observada se intensificava a cada dia. Uma noite, depois de um plantão particularmente cansativo, decidi passar pelos corredores secundários, aqueles menos frequentados pelos funcionários. O silêncio era absoluto. Apenas o som dos meus próprios passos ecoava. Foi então que ouvi algo que me congelou, uma respiração, pesada, vinda de algum lugar nas sombras. Não era humana. Era um som estranho. Como se algo estivesse tentando se manter escondido. Como se estivesse esperando o momento certo para se revelar. Meu instinto foi o de chamar por ajuda. Mas quando girei o corpo para procurar, percebi que estava sozinha. A respiração continuava, lenta e constante. Eu sabia que não era uma alucinação, pois conseguia ouvir claramente o som vindo de um canto escuro. Aproximei-me com cautela, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando a vi. A mulher. Ela estava caída no chão, com o corpo inerte e a cabeça abaixada. Seu vestido branco parecia ser de outra época. E sua pele estava fria como gelo. Ela não se movia, mas, ao me aproximar, sua respiração ficou mais intensa, quase como se estivesse esperando por algo. O medo tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo, algo me impelia a continuar. Ao alcançar sua posição, antes que eu pudesse tocar seu ombro, ela desapareceu diante dos meus olhos.
O ar ficou gelado. E uma sensação de morte iminente preencheu o ambiente. Corri de volta para o meu posto, sem coragem de falar com os outros sobre o que acabará de acontecer. Mas, em meu interior, sabia que algo muito além da compreensão humana estava se desenrolando ali dentro do hospital. Nos dias seguintes, o clima dentro do hospital ficou ainda mais tenso. Um caso peculiar chegou até mim. Uma mulher, aparentemente sem antecedentes médicos significativos, entrou em coma induzido devido a uma infecção grave. Mas o que me deixou realmente inquieta foram as palavras que ela começou a sussurrar enquanto ainda estava inconsciente. Era uma mistura de fragmentos de frases, alguns nomes, outros impossíveis de entender, mas havia algo peculiar. Ela mencionou médicos e pacientes que eu nunca havia ouvido falar. Ao me aproximar, percebi que ela estava chamando meu nome em seus delírios, como se me conhecesse pessoalmente. Fui atrás dos registros dela, mas não encontrei nada que explicasse aquele comportamento. Ela não era uma paciente comum. Durante a noite, seus sintomas pioraram. E ela entrou em um estado de delírio ainda mais profundo. Foi durante uma dessas noites que ela me disse algo que me desconcertou. Você vai descobrir o que aconteceu com eles. Não deixe o hospital consumir sua alma. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente, sem que eu soubesse exatamente o que significavam. Quem eram eles? E por que ela me alertava sobre o hospital? De repente, ela se acalmou. E seus olhos se abriram, como se estivesse finalmente desperta. Ela me olhou fixamente. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela sussurrou novamente. Agora com um tom de voz mais baixo, mais sombrio. Você tem que fazer isso antes que seja tarde demais. Quando fui até o posto de enfermagem para pedir mais informações sobre a paciente, fui informada de que ela havia desaparecido de seu leito. No entanto, ninguém sabia como ou porquê. Havia apenas um leve odor no ar, algo peculiar que me fez pensar que ela não havia ido embora completamente. Alguma coisa estava profundamente errada. E eu começava a perceber que estava sendo atraída para um jogo do qual não sabia as regras. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras da paciente ecoavam em minha mente. E algo dentro de mim sentia que eu estava cada vez mais próxima de uma verdade aterradora. A sensação de ser observada persistia. E os corredores do hospital pareciam mais escuros, mais apertados. Como se o próprio edifício estivesse guardando algo. Não pude evitar o impulso de voltar à sala onde a mulher havia desaparecido. Algo me chamava ali, e eu sabia que, se ignorasse essa sensação, jamais conseguiria viver em paz. Quando cheguei à sala, percebi algo estranho. A porta, que sempre estava trancada, estava entreaberta. Como se estivesse me esperando. Entrei com cautela. Minha respiração se tornando mais pesada à medida que me aproximava da cama onde a paciente havia estado. O cheiro peculiar, como o de uma brisa gelada, ainda estava no ar. Olhei ao redor e percebi que as janelas estavam abertas. Embora o vento não estivesse forte o suficiente para justificar isso, algo estava fora do lugar. Foi quando notei uma marca no chão. Um tipo de círculo desenhado com algo que parecia ser uma substância escura. Ao me aproximar, uma sensação de náusea me invadiu. Não era sangue, mas algo muito mais antigo, mais sombrio. Antes que eu pudesse investigar mais, ouvi um som atrás de mim. Era um sussurro, suave, mas claro. Você não deveria estar aqui. Quando me virei, a figura da mulher apareceu mais uma vez. Ela estava ali. Mas agora seu semblante estava diferente. Seus olhos, antes apagados, estavam brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Seu rosto parecia mais pálido, como se estivesse se desmaterializando a cada segundo. Ela olhou diretamente para mim e falou. Sua voz agora um grito silencioso. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui.
Este hospital é um lugar amaldiçoado. Todos os que entraram com intenções puras saíram transformados. A maldição está em todos nós. Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu mais uma vez, deixando para trás um silêncio absoluto. Meu coração batia tão rápido que parecia que iria saltar do peito. Algo dentro de mim dizia que eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, uma sensação de medo paralisante me fazia querer correr o mais rápido possível para longe daquele lugar. Eu não sabia o que era pior, a ideia de que o hospital estava possuído ou o fato de que eu começava a questionar se eu também não estava sendo consumida por ele. Os dias seguintes se passaram em um turbilhão de emoções. Não conseguia mais confiar na minha própria sanidade. Os pacientes que chegavam ao hospital pareciam estar mais doentes do que o normal. E muitos apresentavam comportamentos estranhos. Como se estivessem sendo controlados por algo além da doença. Eu via em seus olhos um brilho peculiar. Como se estivessem sendo possuídos por uma força invisível. Uma noite, depois de um longo plantão, fui chamada para um caso urgente. Era um homem de cerca de 60 anos, que parecia ter perdido a razão. Ele estava violentamente agitado, gritando palavras desconexas e fazendo gestos como se estivesse lutando contra uma força invisível. Quando consegui acalmá-lo o suficiente para fazer uma avaliação, ele me disse algo que me fez gelar o sangue. Eles estão voltando. Não podemos mais escapar. Ele olhou para mim com um olhar desesperado e continuou, com a voz quebrada. O hospital, tudo aqui, está indo para o fundo. A maldição que tomou o lugar, não podemos escapar dela. A cada palavra. O homem parecia se perder mais e mais em seu delírio. Mas havia algo naquelas palavras que soava verdadeiramente aterrador. Naquela noite, depois de tentar acalmar o paciente, eu desci para o arquivo médico, buscando mais respostas. O que encontrei foi ainda mais perturbador. Relatórios antigos, de décadas atrás, falavam sobre casos semelhantes. Casos de pacientes que haviam desaparecido. De médicos que haviam enlouquecido, de mortes misteriosas que nunca foram explicadas. Mas o mais estranho era o nome de um médico que apareceu repetidamente nos arquivos. Dr. Arnaldo. Um nome que eu nunca havia ouvido falar antes. Eu sabia que algo estava muito errado. E eu não podia mais ignorar as evidências. Os pacientes não estavam apenas doentes, estavam sendo controlados por algo. E eu estava começando a me perguntar se eu também não estava perdendo o controle de minha própria mente. Naquela noite, o hospital parecia mais sombrio do que nunca. O vento soprava forte. E as luzes piscavam de maneira intermitente, como se algo estivesse interferindo com a energia do prédio. Eu estava decidida a enfrentar o que quer que fosse que estivesse aterrorizando o hospital. A presença da mulher, os pacientes, os arquivos antigos, tudo indicava que o mal estava enraizado naquele lugar. Decidi ir até o porão do hospital, o local mais antigo e menos frequentado. As lendas diziam que, durante a construção, muitas coisas estranhas ocorreram ali. Quando cheguei à escada que levava ao porão, uma sensação de frio tomou conta de mim. Algo me dizia que era ali que tudo começaria a se desenrolar. Desci lentamente, ouvindo cada passo ecoando nas paredes. Até que cheguei a uma sala trancada. O ar estava espesso, pesado, e uma sensação de morte pairava sobre mim. Dentro da sala, encontrei o que eu temia. O Dr. Arnaldo estava ali. Ou pelo menos sua figura, uma entidade disforme que parecia composta por sombras. Ele me olhou fixamente e, com uma voz profunda e grave, disse: "Você deveria ter ido embora. Agora é tarde demais." Antes que eu pudesse reagir, a sala se iluminou com uma luz sobrenatural. A mulher apareceu novamente. E agora sua aparência estava ainda mais distorcida. Como se estivesse entre os vivos e os mortos. Ela se aproximou de mim e, com uma última súplica, disse: "Eu não queria que isso acontecesse. Você tem que sair,
Ou vai ser tarde demais? E então, o hospital ruiu. Tudo ao meu redor começou a desmoronar. E eu percebi que o hospital em si era uma prisão para as almas perdidas. Uma armadilha para todos os que entravam ali. O que eu havia visto não era apenas uma maldição, era o reflexo de um passado sombrio, um ciclo de sofrimento eterno. Com um último olhar para as sombras que consumiam o lugar, eu escapei. Mas algo dentro de mim sabia que aquela noite não seria a última. O hospital ainda estava lá. E as almas perdidas aguardavam por mais vítimas. Eu, agora, era uma delas. Ou pelo menos. Algo de mim estava irremediavelmente marcada por tudo o que aconteceu.